Shalom, shalom a você que nos acompanha. Aqui o professor Mateus, o Ensinando de Sião, já pedindo para você se inscrever aí no nosso canal do YouTube, dar o like nesse vídeo, para que o YouTube possa indicá-lo para outras pessoas que, assim como você, estão buscando a restauração das raízes da fé. Bom dia e shalom a você que está aqui na congregação Har Zion, Monte Sião, em Belo Horizonte. E o nome dessa porção, dê uma olhada aqui na tela, é Vaieler corresponde ao capítulo 31 de Deuteronômio, Haftará de Oséias, capítulo 14, que é um texto fundamental para o dia de hoje, que é Shabbat Shuvah, o sábado do arrependimento, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. E o título, dê uma olhada aqui, o título desta palavra, deste estudo é o 613º mandamento. Você pode dizer? 613º mandamento. Esse é o título da palavra de hoje. Mateus, o que é isso? Calma, eu vou te explicar. Meus irmãos, os rabinos atestam, e nunca conferi, mas confio na sabedoria dos rabinos, que há 2.500 anos estudo isso aqui, que existem na Torá, no Pentateuco, 613 leis, 613 mandamentos. Mandamentos proibitivos, ou mandamentos positivos. Tem mandamentos que manda você fazer, faça algo, haja assim, e mandamentos lotacê, não faça isso, não faça aquilo. Então são mandamentos positivos e negativos, ok? Então eles somaram esses mandamentos e chegaram à conclusão que a Torá tem 613 mandamentos. E é um cálculo muito interessante. Dê uma olhada aqui comigo, olha. De acordo com os sábios de Israel, especial Maimônides, que nos agraciou aí com essa contagem, não é? Maimônides aí faleceu no século XI, um judeu espanhol, um filósofo, né? Aquele que introduziu a filosofia grega no judaísmo, nas escolas, nos Batei Midrash. Segundo Maimônides, a Torá tem 613 mitzvot. Mitzvot quer dizer mandamentos. 248 positivos, chamados em hebraico de mitzvot AC, aqueles que você deve fazer, e 365 mandamentos lotacê, não faça, mandamentos negativos. Mas o 613º mandamento, o último mandamento desses 613, está nesta paraxá. Esta paraxá que a gente está estudando hoje, Vaieler, contém o mandamento 613º, o último mandamento. E geralmente algo especial é reservado para o final. Então vamos ver qual é esse mandamento de número 613 na Torá, na porção de hoje. Deuteronômio 31, 19. Escrevei para vós outros este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Então, o mandamento 613, o último mandamento da Torá, é para que Israel pudesse escrever e ensinar para todo Israel, cada pai ensinar para o seu filho, cada filho ensinar para o seu filho, este cântico. Que cântico? A tradição, até mesmo judaica, atesta que o cântico que Moisés se refere, que o judeu tinha que ensinar para o filho, era o Deuteronômio 32, porque a porção de hoje é um capítulo só, é só Deuteronômio 31. Essa porção, ela contém esse mandamento número 613, e o mandamento é para escrever e ensinar essa canção. Mas alguns rabinos disseram que a tal canção não é o Deuteronômio 32, não é o Razino. Dê uma olhada aqui comigo. Baseado na forma de Moisés escrever o verbo escrevei, Moisés escreveu kitvu. Kitvu quer dizer escrevam. Escrevam. Como o verbo está no imperativo do plural, a tradição oral judaica atesta que a ordem de escrever esse cântico não seria restrita a Moisés e Josué, mas a todo Israel. Então, primeiro, quando fala lá, escrevam para vocês esta lei, escrevam e ensinem para os seus filhos esse cântico. Primeiro, a ordem não é restrita a Moisés.
está no plural, e os rabinos falam que essa ordem aí seria extensiva a todo o povo. Não é só Moisés que tem que ensinar e escrever esse livro. Não é só Josué que teria que escrever e ensinar esse livro. Não é só o rei, que essa porção vai falar também da atribuição do rei, de ler Deuteronômio no ano seguinte ao ano de remissão. É uma cerimônia chamada de Hakhel, né? A cerimônia de Hakhel é aquela onde o povo se ajunta ali no Monte Moriá e o chefe da nação vai ler Deuteronômio perante todo o povo, mulher, criança, estrangeiro, todo mundo vai aprender a lei de Deus, né? E isso é feito no ano seguinte ao ano de remissão, ao 7º ano. O que, no nosso caso aqui, seria quando? Tabernáculos do ano que vem. Hoje, esse ano é ano de Shemitah, ano de remissão. Então, depois que terminar o ano de Shemitah em Rosh Hashanah de 2022, em Sukkot de 2022, 5.783, aí tem a leitura pública da Torá, do livro de Devarim. Eu tive o privilégio com a minha família de participar do último Hakhel, que aconteceu lá em Jerusalém em 2015. Eu estava morando em Jerusalém com a Tatiane, né, com os meninos, e nós presenciamos lá o Hakhel de 2015, onde o chefe da nação leu o Devarim perante uma multidão ali no templo, né, na esplanada do Muro das Lamentações, né? E foi uma experiência fantástica, fantástica. Então o próximo será ano que vem. Quem sabe não estaremos lá, né? Beshaná, Baab, Yerushalayim. Ano que vem é um ano especial. Bom, então vamos ver aqui que esse mandamento de escrever não é só para Moisés e Josué, é para todo Israel. Olha aqui, eu vou citar aqui o Tratado de Sanhedrin, que diz os rabinos discutindo sobre esse versículo. Eles falam, disse Rabá, mesmo que os nossos ancestrais nos tenham deixado um rolo da Torá, é nosso dever religioso escrever para nós, escrever uma cópia para nós. Como se diz, agora, portanto, escrevam para vocês essa canção e ensinem-na ao povo de Israel. Ponham-o na boca deles para que este cântico seja o meu testemunho contra o povo de Israel. Então, os rabinos discutindo ali na antiguidade chegam à conclusão que realmente é o dever de todo judeu fazer uma cópia para si desse livro, no sentido de aprender e ensinar a lei de Deus às próximas gerações. É muito importante nós darmos essa atenção para o estudo da palavra. Então, tem muitas pessoas que começam a assistir os vídeos ensinando de Sião, que começam a frequentar aqui a Har Etzion, exatamente porque sentem um hiato, sentem uma necessidade de estudar mais a palavra de Deus. Pessoas que não estão encontrando o ensino da palavra de forma satisfatória. A pessoa tem sede, a pessoa quer entender mais, a pessoa não se contenta em saber o superficial, em saber a narrativa. Ela sente que tem algo ali mais profundo. E aí ela começa a querer descobrir, querer entender, querer compreender Deus através da sua palavra. E é mandamento. Os rabinos atestam que é uma forma de você louvar a Deus quando você estuda a palavra de Deus. Não é ler, é estudar. Tem uma grande diferença. Tem uma judia muito amiga dessa casa, né, que ela sempre fala assim, o importante não é estudar. Estou estudando muito. E ela pergunta assim, sempre quando o neto falava para ela, vó, eu estou estudando muito, vó. E ela respondia, mas está aprendendo? Se estudar e não aprender, não adianta nada, né? Vai estar só lendo, vai ser só informação. Tem que estudar e tem que aprender. E o estudar e o aprender é uma forma de você adorar a Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma. Alma também quer dizer intelecto, mente, é uma forma de adoração, né? É uma forma de adoração. Por isso que Israel, muitos judeus quando oram, você já viu que eles ficam em movimento? Tem movimentos laterais, tem movimentos frontais, eles estão orando, estão lendo a palavra ali, estão fazendo movimento. Por quê? Porque a Guemará atesta que o judeu, quando estuda a Torá, é como a flâmula de um fogo. Ele está sempre em dinâmica, ele está sempre em movimento, ele está sempre aprendendo, ele não fica parado, estático do mesmo lugar, ele está sempre se aprimorando, é o fogo, é a flâmula da tocha. Então o judeu imita ali, por quê? Porque o estudar dá dinâmica, o estudar que mantém esse fogo, você descobre Deus a cada dia através da sua palavra. Então, dê uma olhada aqui comigo, olha só.
Vamos ler agora Deuteronômio 31, 24. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras dessa lei num livro, então fala que Moisés copiou, fez ali aquela versão da Torá, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo, então Moisés deu ordem para os levitas, tomai este livro da lei, então ele fez, foi o livro, né? O Sefer HaTorá, ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunha contra ti. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos e os vossos oficiais, para que eu fale aos ouvidos essas palavras, as palavras da Torá, e contra eles, por testemunhas, tomarei céus e terra. É o que ele faz lá em Deuteronômio 32. Então, Moisés pronunciou integralmente as palavras desse cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel. Que cântico? Aí que está. Aqui, pessoal, ele fala que aquilo que vai ser ensinado e aquilo que vai ficar como testemunha contra os filhos de Israel é a própria Torá, é a própria lei, é o próprio livro. Ele falou que o livro estaria ali com os levitas para servir de testemunha contra o povo de Israel. E depois ele integralmente relata as palavras do que agora ele chama de cântico, shirá em hebraico, para o povo de Israel. Aí tem um gargalo, vou dizer assim, né, bem amineirado. Tem um gargalo aí. Por quê? No capítulo 31, parece, pela linguagem, se você analisa o texto em hebraico, parece que o tal cântico não é o capítulo 32. É toda a lei. É o livro. É o livro que ele vai ter que ensinar. É o livro que vai servir de testemunha. Mas aí ele passa a chamar o livro de cântico. Por quê? Vamos olhar aqui. Assim, uma interpretação atesta que a canção, interpretação dos rabinos, atesta que essa tal canção, que é o 613º mandamento, o qual Moisés se refere, não está restrita a canção ao capítulo 32, mas seria, na verdade, toda a Torá. Isso está lá no tratado Nedarim, no Talmud. Mas por que Deus chama a sua lei de cântico? Ordenando que Israel escrevesse e ensinasse-o a cada nova geração. Por que chamar a Torá de shirá, de cântico? Qual é a diferença que existe entre um cântico e uma narrativa? Não seria a Torá uma narrativa, uma coletânea de histórias e de leis? Não. A Torá é mais do que um conjunto de histórias e um conjunto de leis. A Torá vai além. Moisés, inspirado pelo Espírito de Deus, chama a Torá de cântico. Cântico é diferente de narrativa, de texto. Cântico tem tem algo que sobressai o intelecto. O cântico também trabalha com o intelecto, mas ele não atinge o intelecto. O cântico é uma forma de comunicação da alma. A linguagem é a forma de comunicação do intelecto. O cântico é a forma de expressão da alma. Quem está entendendo aí? Por isso que Deus chama a Torá, a sua lei, de cântico. E o último mandamento da Torá diz para que os filhos de Israel aprendam esse cântico e ensine-o a cada geração. O conhecimento tem que ser passado, mas além do conhecimento, qual que é o mais importante? Se é cântico, cântico tem a ver com experiência. Todo mundo tem experiências que foram marcadas por cânticos, por músicas. Quando eu comecei a namorar a Tatiane, tinha uma música que tocava na rádio. E eu ouço essa música até hoje, eu lembro dela. Aquelas primeiras vezes que eu levava ela para o cinema, para a lanchonete, tomar um sorvete. Quando eu ouço aquela música, não é só meu intelecto, minha mente que lembra daqueles anos lá de 1994. Não. O meu coração, a minha alma se
agita, porque mexe lá dentro, mexe com uma experiência da alma. Músicas nos acompanham ao longo da nossa vida. E cada um aqui, tenho certeza que tem experiências musicais. Mesmo que você não aprecie música, nem seja um músico, mas todos nós temos experiências com músicas. Tanto é que a música nos faz sentir bem, né? A música explora nossas emoções, né? Às vezes você está lá num momento não muito bom, aí você põe aquela música, né? Eu nem vou falar o estilo aqui para não me acusarem. Mas tem um estilo de música que é propício para momentos mais lá embaixo, né? Quando você está enamorado, quando você está apaixonado, há músicas que falam muito ao seu coração. Você escuta aquelas músicas. E às vezes eu fico vendo, não é só a letra, é a melodia. Porque mesmo que você não entenda a letra, tem gente que adora música internacional, a pessoa não está entendendo nada da letra, mas sabe que aquela música é uma música romântica, mesmo sem entender a letra. Por quê? É a melodia fala lá na alma. Isso aqui é a música é melodia mais letra. É o texto mais a melodia. Aquela melodia, pessoal, ali a alma surfa na melodia da música. O ímago humano, o interior, a alma do homem, ela surfa nas notas. Tanto é que a música foi algo criado por Deus. Anjos são responsáveis por louvar a Deus constantemente com música. Olha para você ver a importância de Deus chamar a sua lei de cântico. Isso é fantástico, pessoal. Olha só. Tem um rabino mais recente, agora do século XIX. E, aliás, no século XIX houve muitos expoentes, né? Muitos luminares de rabinos, de pensadores, né? Essa época aí do humanismo, né? Especialmente na Europa. Muitos judeus, rabinos, fizeram comentários excepcionais da Torá. Foi uma safra muito importante no judaísmo, esse século XIX. E tem um rabino que eu admiro muito, que é o rabino Netiv. Ele Netiv, que é Naftali Tzvi Yehuda Berlin. E ele era um estudioso, ele era muito conhecido nas yeshivot, né? Presença conhecida e estudada nas yeshivot, nas escolas rabínicas, e ele diz o seguinte, olha aqui, o rabino Naftali Tzvi Yehuda Berlin, ele é o chamado Netiv, ele propôs o seguinte, que a Torá deve ser lida e estudada não como uma narrativa, mas como uma poesia, já que a palavra shirá, que Moisés chama a Torá de shirá, não significa texto, significa poema ou canção. Apesar dos textos da Torá terem sido escritos como narrativas ou prosas, a Torá não se comporta como tal. Por quê? Na prosa, o que é prosa? Prosa é um relato. Então, aí, volta aqui para mim. Por isso que eu falo, não estude o chamado Velho Testamento, a Tanar, a Bíblia hebraica, não a estude como se fosse uma prosa. O que é a prosa? É um relato de fatos. Porque senão você vai estudar a Bíblia como se fosse um livro de história. E livro de história não abençoa ninguém. Te abençoa com conhecimento, mas não muda a sua vida, não te dá experiência nenhuma. Você está lendo a história de uma outra coisa. Você está lendo a história de um povo alheio. Um povo, numa época, você está lendo sobre uma época que você não vivenciou. É muito desconexo. Então o Rabino Netiv fala, Torá não é prosa. Pode até ter histórias lá dentro, mas não pode ser estudado como sendo uma prosa, uma narrativa. Tem que ser estudado como se fosse um poema. Quem gosta de poesia aí? Deixa eu ver. Hoje está diminuindo, antigamente era tão comum, as pessoas gostavam tanto de poesia. Minha mãe até hoje sabe um monte de poesia decorada, que decorava quando ela era criança, adolescente. Mas hoje não é tão comum. Mas a poesia, ela é diferente do que o texto. Porque a poesia, a mensagem principal do autor, do poeta, não está na superficialidade, está entre as palavras.
Você tem que cavar. A poesia exige que você analise com um espírito crítico. Fica meio no ar. O que será que ele quis dizer? Aí você preenche a lacuna. Ela vai além do texto, porque ela chama você para participar. O poeta estava super inspirado quando ele escreveu. E quando você sintoniza ali a sua alma, junto com aquilo que o poeta sentiu, você entende o texto dele. É como se fosse uma frequência de rádio. O poeta, quando escreveu, estava sintonizado, estava inspirado. Se você se conecta, quando está lendo o texto dele, a mesma inspiração que ele teve, você vai entender o texto como ele entendeu. Você vai receber a mensagem que ele teve a intenção de passar. Está lá a mensagem, mas não é todo mundo que descobre. Porque está nas entrelinhas, está entre as palavras, está abaixo da superficialidade. São níveis. Então o Rabino Netiv comparou a Torá com a poesia. A lei de Deus é assim. E criou Deus os céus e a terra, segundo dia, terceiro dia. Passa ali como se fosse um livro de história. E não é. É um poema dos céus. É um poema inspirado pelo Espírito de Deus. Vai conter histórias, mas as histórias estão ali para te ensinar alguma coisa. As histórias estão ali para manifestar o caráter do Deus a quem você serve. Você quer entender Deus? Entenda a sua palavra. Quer descobrir o caráter de Deus? Entenda a sua palavra nos níveis que ela possui. Por isso que os rabinos têm até um livro muito importante, escrito pelo Rabino Shulam, chamado Tesouros Ocultos. Você pode pesquisar aí na nossa editora sião.com.br. Tem lá um livro do Shulam, Rabino Shulam, que chama Tesouros Ocultos. Lá ele escreveu um livro fininho, simples, mas profundo, que vai explicar para quem não é judeu, principalmente, os níveis de interpretação que o judaísmo desenvolveu para estudar a Bíblia. Porque o judeu entendeu que a Torá é poesia, a Torá é poema, a Torá não é um texto só. Para entender a Torá, primeiro tem que ter o Espírito de Deus. Segundo, tem que entender que são camadas. Aí os judeus desenvolveram um sistema de compreensão chamado Pardês. Pardês em aramaico quer dizer jardim. Jardim, Pardês. E o Pardês é uma sigla. P, ponto, resh, a letra P em hebraico, ponto, resh, ponto, dalet, ponto, samer, ponto. Se você pegar as primeiras palavras, as primeiras letras dessas palavras, você vai chegar no método Pardês. Pardês é uma subdivisão de profundidade. O primeiro nível, mais superficial, chama Pshat. Pshat, P mudo. Pshat quer dizer simples. É aquilo que está na superfície. Qualquer pessoa que lê a Bíblia vai entender a história. É uma história, aconteceu isso, o rei Salomão foi para cá, foi para lá, é pshat, é o nível superficial. Mas se você começa a ver com os olhos, começa a se aprofundar mais, você vai chegar a descobrir um outro nível, mais abaixo do superficial, que é chamado remes. Remes é aquilo que você não vê explicitamente no texto, mas está subentendido, está uma alusão. Aí isso aqui está fazendo alusão a isso. O que é o remes? Deixa eu dar um exemplo. Eu citei aqui Abacuque 2,4. O justo, aquele que é justo através da sua fé, viverá. É o texto no original. Aí eu vou dar, qual é a interpretação pshat? Simples. O que é justo através da fé, viverá. Então, se eu andar reto, crendo em Deus, obedecendo a lei de Deus, eu vou viver. Vou ter uma vida boa. Esse é o pshat. Vamos cavar mais um pouco? Remes. Peraí. O verbo no hebraico está no imperativo. Viverá. É como se desse ordem para uma coisa que está morto. Viverá. Então pode ser uma alusão a quando que vai haver vida dentre os mortos? Na ressurreição. Teriatametim. O profeta pode estar fazendo uma alusão à ressurreição dos mortos na vinda do Messias. Pode. Aí você já aprofundou mais um nível. Mas tem mais um nível ainda. É o chamado de drash, é o D.
A gente já viu o P, o R, agora é o D. Drash. Drash é associação. É quando você lê um texto, lê outro, e quando você choca os dois, você chega numa conclusão que nenhum dos textos sozinho foi capaz de te ensinar. É quando você faz uma associação de textos para descobrir o que realmente aquilo quer dizer. O drash é muito importante porque os apóstolos e o próprio Yeshua ensinou com base em preceitos da Torá. Então, se você não conhece a Torá, não sabe a que Yeshua se refere, você não vai entender na profundidade aquilo que ele quer dizer. Yeshua fez muito isso. Então, quando ele fala, por exemplo, quando alguns religiosos lá acusaram os discípulos de Yeshua de quebrar o Shabat, porque eles estavam colhendo espigas lá no dia de Shabat. O que Yeshua faz? Yeshua dá um drash. Ele fala assim: vocês não sabem que nos dias do sacerdote, né, Davi, nos dias do templo, do tabernáculo, né, ainda, Davi foi lá e comeu dos pães da preposição e não foi embutido a ele culpa alguma? Olha o argumento de Yeshua. No nível pshat, você vai falar assim, mas o que tem isso a ver? Que Davi foi lá e comeu do pão da preposição. Mas os fariseus entenderam. O Remes, você avança mais um nível. Ah, mas espera aí. O Davi pegou do pão. Ah, porque ele estava com fome, né? Você pode dizer isso, ele estava com fome. Olha, ó, você baixou mais um nível no Remes. Aí você vai pensar assim, não, o que Yeshua está querendo dizer é o seguinte: para sustentar a vida, para preservar a vida, você pode colher no sábado. Se não é para sustentar a sua vida, você está com fome, você não tem mais alimento, colhe, faça o que precisa fazer no sábado. Não é porque é sábado que você vai morrer de fome. Só pode guardar o sábado quem está vivo. E os rabinos falam que se for para fazer uma pessoa se sentir melhor, você pode preparar, cozinhar tudo no sábado, especialmente remédio. Olha só, você já avançou um nível. Olha como é que já clareou mais. Ah, mas e se eu te propusesse outro nível? Se a gente baixa mais um, vão no drash, que é a associação, vai lá onde Yeshua pegou esse texto. Que Yeshua está chamando sua atenção, não é para a atitude de Davi ter comido o pão, é o pão em si. Que pão é esse? O pão da preposição. Era um pão que era assado, feito, preparado e trocado uma vez por semana. Qual dia ele era trocado? Qual dia os sacerdotes preparavam a massa, né? Tudo, sovavam a massa, preparava tudo, assava, acendia fogo. Que dia eles prepararam esse pão? Sábado. Sábado. Peraí. O sacerdote trabalhava no sábado e não era imputado como trabalho para ele? Não. Porque era considerado avodá kedoshá, trabalho santo. Olha como é que se aprofundou mais um. Então, toda a Bíblia, todo o texto, você tem 4 níveis de interpretação. E tem o último, que é o chamado sod. Sod significa segredo, mistério. Ah, esse aí Esse é aquele nível dificílimo de chegar. Tem que ter a revelação do Espírito de Deus. Mas você chega, e a palavra está repleta desses sod. Segredos. É muito interessante. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui, eu estava citando o Netziv. Vamos lá. Então, pessoal, olha só. A palavra shirá, que é cântico, significa poema ou canção. Apesar dos textos da Torá terem sido escritos como narrativas ou prosas, eles não se comportam como tal. Na prosa descritiva, os significados estão na superfície. Na poesia, não. Ou seja, na Torá, temos camadas e camadas de conhecimento e interpretação. E assim como em um poema, os textos da Torá são mais alusivos do que explícitos, convidando o espírito crítico e interpretativo do leitor para a compreensão plena dos mesmos. Está aqui. A Torá
é poesia, é cântico. Então você vê, por exemplo, Yeshua lá no madeiro. Eu já dei um estudo aqui sobre isso. Yeshua lá no madeiro, antes de entregar o seu espírito, o que ele cita lá? O Salmo 22. Eli, Eli, lama azavtani. Deus meu, por que me abandonaste? Vamos dizer assim. Se você lê aquilo ali superficialmente, Deus abandonou. É porque a maioria das pessoas entende, né? Deus abandonou Jesus lá no momento mais dramático da vida de Yeshua. O pai o abandona. Por quê? Ele falou. Deus meu, por que me abandonastes? E aí, você começa a bolar algumas teorias para explicar isso aí. Mas por que Deus ia abandonar? Yeshua falou que o pai jamais o abandonou, que onde ele estava, o pai estaria junto a todo momento. Como é que no momento lá mais difícil da vida dele, que ele carregou o pecado da humanidade atemporalmente, o eterno vai... Aí as pessoas falam, não, eu já vi, né, estudos, é porque ali quando ele se fez pecado, quando ele se fez pecado, né, expiação, Deus fez assim para ele, ó. E ele sentiu. Nunca me convenci por essa explicação. O sujeito ficou no pshat e achou que aquilo ali desenvolveu uma teologia para explicar o pshat. Não fica satisfeito com o pshat, não. Cave. Se você chegar no drash, você já vai entender uma coisa fantástica. Por quê? No judaísmo, os alunos decoram os textos bíblicos. Quando o professor, o rabino, queria trazer algum ensino de algum texto da Torá, bastava o rabino começar o texto, que o aluno iria lembrar do texto todo. Então, por exemplo, se o rabino queria trazer algum ensino sobre o Salmo 22, ele não ia... Yeshua na cruz lá teria como começar, gente, abram aí, Salmo 22, lembre. Não. Basta falar o primeiro versículo, que imediatamente os alunos vão trazer à memória o quê? O capítulo, o salmo inteiro. Se você acha que que o pai abandonou Yeshua, que ele falou aquilo ali solto, então abandonou mesmo. Se você acha que Yeshua estava usando uma técnica rabínica e que a intenção dele era que os apóstolos lembrassem do que diz o Salmo 22, aí você vai ter uma revelação. Você vai ver que o que ele não quis dizer naquela hora foi que o pai tinha abandonado. Mateus, como é que é isso? Ele fala que abandonou para dizer que não abandonou? Bem-vindo ao judaísmo. Está nas entrelinhas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu falo por parábolas, Mateus 13, porque a eles não foi dado conhecer os mistérios do reino, mas a você sim. Eu falo para que nem todos entendam. Yeshua falou isso claramente. Eu não posso ser direto, eu tenho que falar o quê? Quem tem ouvido para ouvir. Eis que a semente de mostarda é a menor das sementes, mas quando plantada cresce e expande os ramos, e as aves dos céus fazem ninhos nos seus ramos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está falando que a sementinha de mostarda é a menor sementinha, tão pequenininha, e quando plantada daquela árvore bonita de pé de mostarda. Não. Se você interpretar a parábola como no pshat, superficial, você vai achar que Yeshua era um ignorante. Primeiro, porque a semente de mostarda não é a menor das hortaliças. Segundo, porque o pé de mostarda não passa de 1,5 metro. E não dá para pássaro nenhum fazer ninho em pé de mostarda. E eu já vi essa mostarda que Yeshua se refere, lá em Israel, é desse tamanho. Os galhos fininhos. Nem beija-flor faz ninho lá. Mateus, Yeshua podia estar fazendo alusão. Yeshua estava fazendo alusão a uma profecia, Ezequiel capítulo 17. Que quando Deus restaurar Israel, Deus vai plantar Israel como planta, ali plantada no monte do Senhor, e Israel vai ser abençoado, Israel vai crescer, Israel vai ser restaurado, e as nações vão vir aprender a lei de Deus em Jerusalém. Israel vai abençoar as nações. É o drash. Você juntou dois para poder...
é o Salmo 22. O Salmo 22, se você lê o Salmo 22, Davi começa falando, me desamparaste. Mas olha o que ele fala. Vou ler para você aqui, ó, versículo 24 do Salmo 22. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. E aí eles falam aqui da promessa para o justo. Olha aqui, ó. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão ao Eterno todos os que o buscam, lembrar-se-ão do Eterno, se converterão a Ele pelos confins da terra, perante Ele se prostrarão, pois do Senhor é o reino, Ele é quem governa. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dEle, ao povo que há de nascer, contarão que foi Ele quem o fez. A palavra do Salmo 22 é uma palavra de esperança. E Yeshua estava querendo dizer, Deus não me abandonou, mesmo eu estando aqui pregado nesse madeiro. Não achem você que eu fracassei, não achem vocês que Deus não está comigo. Deus está comigo porque eu estou cumprindo a sua missão para mim. É outra mensagem. Se você não trata a Bíblia como um poema, se você não dá valor à unção do Espírito para te ajudar a compreender a Bíblia, você vai ficar na superficialidade e vai desenvolver doutrinas estranhas. Ah, Jesus ensinou que o Pai o abandonou. Não, foi o contrário que ele quis dizer, mas você não sabe, você está só no superficial. Quem está entendendo aí, pessoal? A importância deste cântico. Cântico, é música. Ah, pessoal. Eu quero citar aqui o rabino Jonathan Sacks de Rono Levrachá. Ele diz o seguinte sobre essa paraxá. Ele escreveu assim: sempre que a linguagem da Torá aspira ao espiritual, ela passa a ser cantada. Olha só. Como se as próprias palavras buscassem escapar da atração gravitacional dos significados finitos. Rabino Sacks é um filósofo erudito, né? Mas você entendeu? Toda vez que a linguagem da Torá quer se tornar espiritual, ela passa a ser cantada. Por quê? Porque é como se as palavras tentassem escapar à atração gravitacional dos significados finitos. A palavra define, né? A palavra encapsula ali. Quando você canta, não. Canta a melodia é onde você surfa, né? Está além do significado dos substantivos. Olha só, há algo na melodia que sugere uma realidade além do nosso alcance. As palavras são a linguagem da mente. A música é a linguagem da alma. Esse foi o Rabino Sacks que falou. E por que o 613º mandamento da Torá seria escrever e ensinar esse cântico às próximas gerações? Eu vou responder. Porque o último mandamento da Torá garante que a mesma seria renovada, vivenciada, experienciada a cada nova geração. A transferência não deve ser feita apenas na esfera do intelecto, mas sim como se fosse uma história ou uma lei, mas sim de forma emocional e afetiva. É assim que você ensina a Bíblia para o seu filho. Não é como história, é como cântico. É a música, é o cântico que vai mexer lá na alma do seu filho, que vai fazer ele reviver a experiência de ancestrais que não foram contemporâneos dele, mas você vai reviver aquela experiência. Você revive a glória, você revive o sofrimento, você revive a experiência para consolidar a sua identidade. Quando você ensina a Torá para o seu filho dessa forma, você está ensinando ele a ter as mesmas experiências do que aqueles participantes ali tiveram, quando o texto foi escrito. Por isso que a Torá é tratada como cântico. Por isso que o pai recebeu o último mandamento da Torá, de ensinar o filho esse cântico. Ensinar o filho esse cântico, ensinar o filho a Torá dessa forma. A Torá do Espírito da vida
é aquela que é escrita no coração e na mente do homem. A lei do Espírito da vida te livrou da lei do pecado e da morte. Aí a pessoa fala assim, a lei do pecado e da morte é a lei de Moisés. A lei do Espírito da vida é a lei de Cristo. Então a lei de Cristo anula a lei de Moisés. Que heresia, meu irmão! Como é que Paulo ia escrever que a Torá é lei da morte, meu irmão? Pensa um pouquinho. Porque escreveu, meu irmão. Pensa no que você está lendo, meu irmão. Quando você está vivendo em pecado, você está debaixo de uma regra. O pecado gera morte. Essa é a lei do pecado e da morte. Você está vivendo uma vida em pecado, longe da lei de Deus, você está vivendo em rumo à morte. A lei do Espírito da vida é a Torá escrita no seu coração. Não é quando você lê não como uma narrativa, quando você lê como sendo uma poesia. Aquilo ali mexe com a sua alma. E aí você recebe o Espírito de Deus. Você lê a Bíblia com o Espírito de Deus em você. Aí você vai cavando. É a pá do Espírito. Já viu a pá do Espírito? Você vai cavando e vai descobrindo níveis novos. E vai descobrindo, e vai descobrindo. Por isso que a Torá do Espírito da vida é aquela que é escrita no coração e na mente do homem. Por Yeshua, isso aqui chama nova aliança, o último mandamento da Torá, através de Yeshua, pode ser cumprido. Se você tem a Torá escrita na sua mente e no seu coração, você pode ensinar não só o conhecimento para o seu filho, ou para os seus discípulos. Você pode ensinar e falar sobre as mesmas experiências que a Torá carrega, a mesma unção, o mesmo Espírito que tem a Torá. Se a Torá é o cântico do eterno, Moisés não chama a Torá de música? Se a Torá é a música do eterno, nós somos os seus cantores. Tendo o Messias de Yeshua como nosso condutor, como nosso maestro, nós cantaremos sobre a beleza da lei de Deus com o nosso intelecto e com a nossa alma. Meu irmão. Se a lei é o cântico, nós somos os cantores. Quem é o maestro? Yeshua. Por isso que por tradição, aqui por tradição, quando a gente lê a porção da semana, geralmente a porção não é lida, é o quê? Cantada. Por isso, por causa dessa paraxá. Eu sei que não é fácil cantá-la, mas você vê que quando a gente canta, é outra experiência. Porque aí não é só a narrativa, aí tem a melodia também. Vai da beira Adonai, el Moshe lemor. Da beira el bnei Israel, ve'amarta lehem ani Adonai. É outra coisa, meu irmão. Porque aí a melodia vai entrando na sua alma, aquelas palavras saem do invólucro ali, do substantivo, e aquilo começa a mexer lá dentro com você. Por isso que eu incentivo, quem puder cantar, cante. Porque a Torá, por isso que ela é cantada. No judaísmo, você tem uma coisa que chama nigun. Nigun não tem tradução, mas nigun, se eu fosse traduzir, seria o que Paulo fala isso. Cântico espiritual, Efésios 5. Paulo fala lá, cantando entre vós, né, com salmos, cânticos e hinos espirituais. O que é o hino espiritual? É o nigun. É quando você tem uma palavra, mas você está tão cheio do Espírito, que quando você dá aquela palavra, quando você manifesta aquilo, você não quer ficar só narrando, você quer que aquilo vá além. Aí você faz o quê? Você canta. Aquilo que Deus está te enchendo, ao invés de falar, eis que assim diz o Senhor. Quando a unção é muito grande, você não vai falar, você vai cantar. Aí é um cântico espiritual. E às vezes o cântico espiritual não vai ter letra. Ele é tão cheio do Espírito que a linguagem é incapaz de traduzir aquilo que você está sentindo. Aí o que você faz? Você vai
é uma linguagem do Espírito. É o chamado orar em línguas, que no judaísmo é muito comum. Tá? Chama nevoar. Nevoar, às vezes, é traduzido na Bíblia como profetizou. Né? Quando Saul chega lá na escola dos profetas, né? Saul profetizou. O pessoal acha que é a profecia clássica, né? Que Saul chegou lá, foi cheio do Espírito de Deus e começou: eis que assim diz o Eterno, falarás aos filhos. Não. A profecia nevoar é esse fenômeno. O sujeito fica cheio do Espírito e a palavra não consegue traduzir aquilo que ele está sentindo. Então ele faz o quê? Ele emite sons que o intelecto não compreende, mas o Espírito compreende. É aquilo que ele consegue falar. Ele não consegue usar a palavra é muito pouco para traduzir. É quando você tem tanto para falar, mas com palavras não sabe dizer. Ué. Você tem tanto para falar. Vou puxar aqui o Roberto, né? Você tem tanto para falar, mas com palavras você não sabe dizer. Não tem como, é muita coisa. A palavra limita. Tá? Será que ele estudava a Torá? Alguém deve ter falado dessa porção para ele aqui, né? Olha aí. Mas é verdade. Olha. Então, pessoal, Yeshua é o nosso condutor. A Torá é o nosso cântico. Nós somos os que vão entoar esse cântico. Agora, atenção, para a gente encerrar. Olha aqui comigo. Agora você tem que prestar atenção, que é o resumo da palavra. Não iremos cantar de forma uníssona. Ih, Mateus. O que é uníssono? Todos na mesma tom. Mesmo tom não. No mesmo naipe. Se a Torá é um cântico, como é que você embeleza um cântico? Como é que você explora toda a beleza de um cântico? Cantando todo mundo a mesma coisa ou fazendo harmonia? A Torá é uma só. A melodia é uma só. Mas você pode o quê? Nem todo mundo vai cantar igual. Por quê? A Torá tem harmonias. Tem uma harmonia para o judeu, uma harmonia para quem não é judeu, uma harmonia para a mulher, uma harmonia para homem. Mas todos cantam a mesma coisa, mas em harmonias diferentes. Essa é a beleza da Torá. Não é todo mundo igual, não é todo mundo uníssono, não é todo mundo fazendo tudo igual. Uniformidade, isso não é de Deus. Deus gosta de variedade, diversidade. Aí que você pode ter unidade. Unidade não é igual uniformidade. Uniformidade é todo mundo igual. Unidade é quando você tem elementos diferentes no mesmo propósito. Unidade da Torá. Um povo, muitas tribos. Mas é um povo. Mas são muitas tribos. Porque a Torá é um cântico, mas ela é entoada em... Cadê o pessoal do Halel para me ajudar? Quem vai me ajudar aqui? Vem cá me ajudar. Quem vai me ajudar? Quem vocês ensaiaram para vir me ajudar? Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso, peguem o microfone. Vamos dar um exemplo da Torá? Mateus, todo mundo tem que guardar a Torá da mesma forma. Todo mundo tem que guardar os mandamentos da mesma forma. A Torá foi dada tudo para todos. E aí fica todo mundo lá uniforme. Não tem variedade nenhuma. Acabou as nações, acabou Israel, acabou tudo. Eu quero provar para você que se a Torá é um cântico, a forma de você embelezá-la mais é colocando a harmonia. Um canta a melodia uníssona, né? Uníssono é todo mundo cantando o mesmo naipe. Um canta a base, não é isso? Mas você imaginou todo mundo cantando a base? Vamos cantar todo mundo a base. Dá o tom aí, Gustavo. Hakianitani vaterrililishua vaterrililishua. Cantaram comigo aqui, Salmo 118. Oderá, te agradecerei, que anitane, pois me respondeste. Vaterri lixuá, e tu tornaste a minha salvação. Isso é uníssono. Todo mundo cantou. Ficou bonito? O que vocês acham? Ficou bonito.
todo mundo cantando igual. Mas, e se a gente variasse um pouco? Eles vão cantar a mesma coisa, mas agora eu vou acrescentar. Nós vamos acrescentar, quem vai fazer um tenor aí? Nós vamos acrescentar um tenor. Todo mundo vai cantar igual, mas o tenor vai cantar diferente. Ele vai cantar a mesma coisa, mas de uma forma que vai o quê? A variedade não vai prejudicar, vai embelezar. Você quer ver? Dá o tom aí. O derraki anitani vaterili shua vaterili shua. Mas Mateus, o salmista fala que povos, tribos e nações subirão, louvarão o eterno, aleluia et Adonai kol lagoim, louvai ao Senhor todas as nações. Será que dá para ter mais uma harmonia aí? Vamos colocar agora o que é um contralto? Vamos fazer? Agora nós vamos fazer melodia, tenor, contralto. Vamos ver? O derraki anitani vaterili shua vaterili shua. O derraki anitani vaterili shua vaterili shua. Em português. O Senhor me respondeu em meio à tribulação, a minha salvação. O Senhor me respondeu em meio à tribulação, a minha salvação. Amém. Uma salva de palmas aqui para o Halel. Muito bom. Muito obrigado, pessoal. E aí, eu mostrei para você que a coisa tem que ter harmonia. Tem que ter judeu, tem que ter não judeu, tem que ter homem, tem que ter mulher, tem que ter idoso, tem que ter criança. Cada um guardando as leis dadas para si, mas todos cantando a mesma melodia. Olha só. Não iremos cantar de forma uníssona, mas demonstrando a verdadeira beleza da Torá através da harmonia, da diversidade de vozes e arranjos da mesma melodia. Esta é a música com que o Eterno irá transformar a vida do homem. Este é o 613º mandamento, restauração já, em nome de Yeshua. Amém e amém. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e shalom, shalom.